Olá, seja bem-vindo a mais um encontro. Hoje nosso encontro da catequese familiar com o tema Jesus, seus gestos e suas palavras. Você lembra de alguma palavra ou um gesto de Jesus que ele é muito significativo? Hoje, neste encontro, nós iremos ampliar esse tema. O nosso conhecimento vai aumentar e a nossa experiência através da prática de Jesus. Muitos foram as palavras e os gestos de Jesus que revelaram a vontade de seu Pai e o seu imenso amor por nós. Pensa comigo nas seguintes questões. Para você, quais foram as palavras mais significativas ditas por Jesus? Na sua opinião, que gestos de Jesus expressaram mais fortemente a ternura e o amor de Deus pela humanidade? É possível dizer que as palavras e os gestos de Jesus são sinais visíveis do reino de Deus? O que podemos aprender das palavras e dos gestos de Jesus? Hoje, no Evangelho de Marcos, o Evangelho ele vai iluminar o tema do nosso encontro. Nós vamos mergulhar agora na palavra de Deus, vamos nos aprofundar. Então, pegue lá a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Jesus e o cego de Betsaida. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, as palavras e os gestos de Jesus são fontes de ensinamento para nós e elas trazem revelação do projeto de Deus para as nossas vidas. Elas revelam que Deus é o Pai e revela também a obediência do seu Filho, Jesus. E isso tudo são sinais do reino de Deus. As palavras e os gestos de Jesus, elas revelam que Deus é o nosso Pai, nas seguintes passagens. Então, alguns trechos eu vou citar para vocês. Nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 ao 27. Diz o seguinte: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, por teres ocultado isso aos sábios e aos inteligentes, e por tê-lo revelado aos pequeninos. Sim, Pai, foi assim que dispuseste na tua benevolência. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Também podemos encontrar na passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 36. Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim essa taça. Entretanto, não o que eu quero, mas o que tu queres. Deus, então, ele não é apenas o nosso Criador, mas o nosso Pai, e as palavras são concretizadas através da Escritura. E ao revelar Deus como Pai, Jesus também revela a sua obediência. Podemos acompanhar também no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34, na conversa de Jesus com a samaritana, quando ele diz: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 6, do versículo 38 ao 40. Pois eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De fato,
essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Ou seja, a vontade de Deus, ela vai se concretizar em Jesus. Por quê? Porque se crermos no Filho, se crermos em Jesus, que ele veio para nos salvar, nós teremos a vida eterna. Então nós temos muito a importância do nosso Pai, que é Deus, o nosso Criador. Mas nós só teremos a vida eterna se nós crermos no Filho também. Não adianta só nós crermos em Deus. Nós temos que crer no Filho, porque Deus enviou Jesus, o seu Filho, para trazer a salvação para a humanidade. E é através de Jesus que nós podemos conseguir a salvação. Então nós temos que crer em Jesus, crer naquele que foi enviado. Jesus ele começou então a sua missão anunciando o reino. Nós podemos encontrar também no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, quando ele diz: cumpriu-se o tempo e o reinado de Deus aproximou-se. Convertei-vos e crede no Evangelho. Também podemos acompanhar no Sermão da Montanha, que fica no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 3 ao 10. E eu destaco o versículo 3. Felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. E o versículo 10. Felizes os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Podemos também encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 17. Jesus chama um coletor de impostos para ser seu discípulo. Depois, senta-se à mesa com pecadores. Ele lhes diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, muitos são os gestos e as palavras de Jesus que comprovam a presença de Deus, a presença do reino de Deus nas nossas vidas. As curas que ele fez, os milagres, né? Outro ensinamento que demonstra o profundo amor de Deus por nós, a sua ternura, a sua compaixão, é quando Jesus se aproximava dessas pessoas, desses pecadores, desses excluídos pela sociedade, dos indefesos, né? Aqueles que se encontram em situação de dificuldade, de necessidade, ali ele mostrou o seu amor, né? Porque quem que vai ao médico? O doente vai ao médico ou aquele que precisa de um check-up, que precisa cuidar da sua saúde. Nós também. Às vezes a gente não está doente do nosso coração, mas a gente tem que fazer o nosso check-up, a gente tem que estar em dia com a nossa saúde, mesmo assim com Deus. A gente tem que estar em dia com Deus, né? Através da nossa oração, da leitura da Bíblia, dos encontros na igreja, da catequese também com as crianças. Então a gente sempre tem que estar em dia com Jesus, né? Então não é só porque a gente tá doente que a gente precisa de um médico, a gente precisa manter a nossa saúde. Então lembre dessa dica, né? A gente tem que sempre manter a nossa presença com Deus também, né? E ele sempre quer revelar o seu amor, a sua compaixão, né, para as nossas vidas. E Jesus mostrou muito isso. Então essas são algumas passagens que eu li para vocês, né, que comprovam o amor de Jesus por nós, o projeto que Deus tem nas nossas vidas, né, que foi o maior de todos, né, através de Jesus, né. Então inúmeras passagens nós temos na Bíblia que confirmam a manifestação desse amor, né, esse amor incondicional que Deus tem pelo homem, né, através das curas que Jesus fez. Ele curou leprosos, cegos, aleijados, né, deu vida para algumas pessoas, ressuscitou o seu amigo Lázaro, né, trouxe cura e libertação para muitas pessoas, ajudou aqueles que estavam em pecado que não pecassem mais, inclusive os seus discípulos não eram perfeitos. Pense que ele sentou à mesa com um coletor de impostos. Ninguém no povoado gostava dos coletores de impostos, porque eles vinham pegar o dinheiro e faziam muitas injustiças. Onde já se viu Jesus sentar com aquele pecador? Mas por que Jesus sentou? Porque aquele lá precisava tirar a cegueira dos seus olhos e enxergar aquilo que ele estava fazendo. E o que aconteceu com Mateus? Mateus se converteu seu coração a Jesus, deixou de ser cobrador de impostos para poder anunciar o evangelho da salvação.
seguir Jesus e aprender os seus ensinamentos, né? Então Jesus vem mostrar isso pra gente, né? Quantos que não estão precisando da sua palavra, do seu gesto, do seu amor? E através das nossas vidas nós podemos ser assim também, discípulos de Jesus, né? Através das nossas palavras, dos nossos gestos, a gente pode manifestar aquilo que Jesus fez na vida das pessoas, né? E a gente pode ajudar muitas pessoas com isso. Mas saibam de uma coisa, que o maior gesto que Jesus teve demonstrando o seu amor, sabe onde foi? Na cruz. Lá ele entregou a sua vida, porque ele ama demais cada um de nós e não queria que nós carregássemos o peso daquela cruz com todos os nossos pecados. Então ele se entregou naquele momento pelas nossas vidas. Então nós temos que entregar ao Senhor o nosso caminho, a nossa vida, as nossas atitudes, para que a gente possa receber esse amor. Porque Jesus ele sempre estará de braços abertos. Foi de braços abertos que ele se entregou naquela cruz, ou seja, ele está disponível para nós. Sempre Jesus vai estar disponível para você. Então, naquele momento que você precisa, entregue a sua vida para Jesus. Ele sempre estará ali à porta, pronto para bater. E só depende de nós deixarmos a porta aberta, deixar que Jesus entre na nossa vida. Deixe que as palavras de Jesus penetrem o seu coração. Que os gestos que Jesus teve sejam exemplos para nós. Nos mostrem aquilo que a gente pode fazer nos pequenos atos, nas pequenas coisas. Não precisam ser coisas grandiosas, que você queira fazer algo muito extraordinário e diferente. Você pode surpreender muitas pessoas nos pequenos atos, né? Às vezes um abraço, um carinho, né? Um beijo pode transformar a vida de uma pessoa. Um alimento para um necessitado, um cobertor para quem está com frio. Muitas coisas nós podemos fazer para seguir os gestos e as palavras de Jesus e nós podemos continuar nessa caminhada. Não pense que acabou. Ela continua conosco porque Jesus também nos escolhe para anunciar o seu reino, para continuar o projeto que Deus começou com Jesus, que continue na nossa vida, porque tem muita gente ainda precisando conhecer Jesus Cristo, né? Aprender da palavra dele, conhecer o amor dele, né? Então a gente pode fazer a nossa parte também a cada dia, na nossa família, na escola, onde quer que for, a gente pode também continuar os passos de Jesus. E ele conta com a nossa ajuda, ele conta com a sua ajuda e com a minha ajuda também, com a ajuda da catequista, né? Olha que lindo o ensinamento que Jesus nos deixa, seguir o seu exemplo nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos, né? Então hoje nós vamos encerrar o nosso encontro fazendo um pedido para Jesus. Peça comigo: Senhor, ensina-nos a praticar palavras e gestos de amor. Peça a cada dia ao Senhor que Ele vai te orientar e te mostrar o caminho, tá bom? Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria.